Aleluia! Vamos dar início a mais um estudo bíblico. Hoje é dia 14 de março de 2024. Estamos aqui com alguns presentes e também aqueles que nos acessarem pelo canal do YouTube poderão participar desse estudo bíblico. E antes de tudo, nós fazemos uma oração. Ok? Senhor, nós te agradecemos. Amém. Senhor, nós te louvamos. Amém. Por estarmos reunidos aqui mais uma vez. Amém. Senhor, debaixo da tua misericórdia, amém, debaixo do teu arranjo, amém, nós estamos aqui para receber mais a tua palavra. Amém. Oramos a ti, pedimos a ti que o Senhor esteja dirigindo esse estudo, amém, o Senhor esteja colocando a tua palavra dentro dos nossos corações, amém, tua palavra que nos salva, tua palavra que nos liberta, amém, tua palavra que nos cura, amém, e nos leva a crescer em vida. Amém. Senhor, abençoe esta noite, abençoe a palavra a partir do capítulo 26. Amém. Nós estamos chegando ao final desse livro de Mateus. Amém. Senhor, continua abençoando até o fim. Amém. Nós dependemos de ti. Obrigado, Senhor. Amém. Então, como nós falamos agora, nós chegamos no capítulo 26 de Mateus e estamos no final do capítulo 26. Nós vimos que na semana anterior que o Senhor foi preso e o Senhor foi levado perante o Sinédrio e agora aqueles que estavam com o Senhor, os seus discípulos, eles achavam que poderiam suportar as perseguições também, e eles falaram para o Senhor que quando houvesse algum problema, eles não abandonariam o Senhor. Só que quando Judas veio e trouxe aquela turba toda, eles ficaram ali, mas logo que o Senhor foi preso, eles abandonaram o Senhor. Logo que eles levaram o Senhor Jesus, os discípulos abandonaram o Senhor, e especialmente Pedro falou, se eu precisar morrer contigo, eu vou morrer, certo? Mas o Senhor disse algo para o Pedro, Pedro, ainda esta noite você vai me negar 3 vezes. Então agora, o trecho que nós vamos ler é exatamente esse momento em que Pedro tem essa experiência. Tá certo? Então, o Senhor estava aqui perante o Sinédrio, eles cuspiram no Senhor, deram murros no Senhor, e ainda falavam, né, no versículo 68, fala assim, profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? E aí, eu vou ler o trecho seguinte, então, do 69 até o 75, Mateus 26, 69 até 75. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse, também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, não conheço esse homem, e imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Então esses são os acontecimentos enquanto Jesus estava preso. Pedro estava ali tentando acompanhar, meio disfarçado ali, tá certo? Não queria ser identificado como alguém que era um discípulo de Jesus. E aí, se a gente for ver, a primeira vez ele só falou, né? Não sei o que diz.
Na segunda vez ele jurou. E na terceira vez ele não só jurou, como ele também praguejou. Então veja só que situação que Pedro passou. E ele tinha afirmado, ele estava muito confiante de que no seu homem natural, na sua força natural, ele conseguiria vencer esse medo e estar acompanhando Jesus, mas aqui já não passou nas provas, né? Por 3 vezes ele negou o Senhor, e a palavra que o Senhor falou para ele que naquela mesma noite ele iria negar o Senhor 3 vezes. Daí o galo cantou, antes que o galo cante, né? Você vai me negar 3 vezes. Aí o galo cantou, lembrou do que o Senhor falou. Eu queria aplicar algumas coisas aqui com relação a essa experiência de Pedro. Parece que 3 vezes ele negou o Senhor aqui, mas parece que esse número 3 foi importante também para Pedro em outras situações, tá certo? Então nós vamos ver outras vezes em que aconteceu a mesma coisa 3 vezes com Pedro. Alguém se lembra de alguma vez que isso aconteceu com Pedro? 3 vezes a mesma coisa? Vamos lá. No João capítulo 21, Evangelho de João capítulo 21. Versículo 15. Só para falar um pouco dos antecedentes desse momento aqui. Quando o Senhor morreu, ressuscitou, eles tiveram contato com o Senhor, receberam o Espírito, mas logo depois Pedro falou, eu vou pescar. E outros foram com ele. Não sei se vocês estão lembrando dessa passagem. E eles passaram a noite ali tentando pescar, tudo mais. Muitos deles eram pescadores profissionais e bons pescadores, mas não pescaram nada. E aí tinha alguém na praia e falou, olha, joga a rede para aquele lado lá. Aí jogaram a rede, aí pegaram 153 grandes peixes. E aí falaram, é o Senhor. E o Senhor já tinha ali pão e uns peixes na brasa já. Para quem gosta de peixe, né? Já estava pronto. Tá certo? E aí Pedro... foram trazendo as redes lá, cheia e tal, mas Pedro pulou lá e foi ter com o Senhor, e depois eles comerem com o Senhor, tudo mais, aí o Senhor tem essa conversa com Pedro. Então, versículo 15, vamos acompanhar. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, já estou adiantando. Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. E agora, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? O que aconteceu agora? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez. Acho que ele já lembrou lá. Já teve aquela vez que eu neguei o Senhor 3 vezes. Agora ele está perguntando pela terceira vez aqui a mesma coisa. E aí parece que a sua resposta foi um pouco diferente, né? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Daí ainda tem uma continuação aqui. Mas eu queria dizer o seguinte, talvez por se lembrar do seu fracasso ali ao negar o Senhor 3 vezes, e quando o Senhor perguntou terceira vez se tu me amas, ele já não respondeu da mesma maneira, né? Mas ele falou, Senhor, o Senhor sabe. O Senhor sabe como é meu amor. Ele confiava muito no seu natural, né? No seu homem natural, talvez até no seu amor natural. Mas quando o Senhor perguntou por 3 vezes, acho que falou, opa,
eu não posso confiar em mim mesmo, não posso confiar no meu amor natural. Então ele respondeu, Senhor, o Senhor sabe, eu te amo, mas tu sabes como eu te amo, né? Tu sabes que eu te amo, tu sabes como eu te amo. Na verdade, nosso amor pelo Senhor não é igual ao amor do Senhor por nós, né? A gente precisa amar o Senhor com o amor do próprio Senhor. Então, Pedro também tinha que aprender a amar o Senhor com o próprio amor do Senhor, não confiando no seu próprio amor. Às vezes, quando a gente confia no nosso próprio amor, na nossa capacidade de amar, a gente experimenta fracasso. Mas quem tem que encher nosso amor é o próprio Senhor. Encher nosso amor do amor do Senhor. Está dando para entender assim? Não é o amor natural, é o amor do Senhor. Então aqui a gente percebe que a confiança do Pedro foi abalada quando o Senhor perguntou pela terceira vez. Tá certo? E aí eu acho que Pedro caiu em si. Eu tenho que me abrir para o Senhor, me encher para eu amá-lo com o amor dele. Aqui também tem um jogo de palavras que no português não dá para a gente ver. Aqui é eu te amo, tu me amas, tu sabes que eu te amo, etc e tal. Mas o Senhor, a pergunta do Senhor é com relação ao amor ágape. O amor ágape é o amor de Deus. E quando Pedro responde, ele responde, eu amo o Senhor com amor filéu, que é um pouco inferior, tá certo? Então, para nós atingirmos esse amor ágape, é só estando cheio de Deus no nosso coração. Amém? Amém. Então, esse é o amor que nós devemos ter, amor ágape. Aleluia. Outra vez que Pedro experimentou essa questão das 3 vezes, está em Atos capítulo 10. Ó Senhor Jesus, Atos capítulo 10, o que acontece aqui? Até aqui, a igreja só tinha irmãos judeus, cristãos judeus. Então não tinha ainda entrado para a igreja os gentios. Quem são os gentios? São os não-judeus. São aqueles que não são do povo de Israel, do povo de Deus que vinha do Antigo Testamento. Mas, agora, o Senhor quer incluir os gentios ou não? Sim. A igreja precisa ter judeu, mas a igreja também precisa ter os gentios. Então, a porta da igreja precisa ser aberta para os gentios. Porta da igreja, entendo, né? Falando de uma maneira espiritual, não uma porta física. Mas até aqui, nenhum gentio ainda tinha crido, tinha sido salvo, ou tinha entrado para a igreja. E aí o Senhor, num momento, deu uma visão para Pedro. Por quê? O Senhor tinha falado para Pedro, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Então, Pedro, aquele que tinha chaves, abriu a porta para os judeus lá no capítulo 2 de Atos. E aí, muitos judeus creram no Senhor. Mas, tá bom para o Senhor? Não. O Senhor quer nos incluir. Senão, onde nós estaríamos? Se a porta tivesse fechada para nós até agora. Então, eles tinham ainda esse conceito de que a salvação era só para os judeus e tal. Aí o Senhor trouxe algo especial para Pedro, para falar com Pedro de uma maneira especial. Vamos lá. Capítulo 10, versículo 9 de Atos. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Deixa eu explicar. Quem que estava indo a caminho da onde? O Senhor tinha um homem chamado Cornélio, que era um gentil, e ele era o centurião da corte italiana. E o Senhor viu que ele tinha um coração e esse homem também teve uma visão, um anjo de Deus que mandou
ele chamar Pedro, mandar algumas pessoas para chamarem Pedro lá. Então, esses que estão chegando lá de caminho, perto da cidade, é os que foram chamar Pedro para ir na casa desse centurião gentil. Reparem o seguinte, um judeu não entra na casa de um gentil. Ou não entrava, né? Um judeu não entrava na casa de um gentil. Ok? Pedro não entrava na casa de gentil. Até aqui. Então, por isso o Senhor precisa dar essa visão para ele. Vamos lá. Vou retomar aqui o 9. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Então aqui tinha quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Mas Pedro replicou, versículo 14, de modo nenhum, Senhor. Então, ele tinha clareza de que quem estava falando com ele era o Senhor. Porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Os judeus tinham uma dieta santa, vamos falar assim. Então, alguns animais eles não comiam. Por exemplo, porco, suíno não comiam, certo? Cordeiro, carneiro, essas coisas, podia comer, comiam. Boi e tal, podia comer. Mas alguns animais eles não comiam. E, dando um exemplo aqui do porco, é um desses que não podiam comer. Mas nesse lençol tinha todos esses animais aqui que eles não podiam comer, e o Senhor falou para ele matar e comer. E ele falou, jamais comi coisa comum e imunda, não vou comer. Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes. E logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então, esse aqui é para quebrar um conceito do Pedro, certo? De que não pode comer animal imundo. Agora o Senhor falou, o que eu purifiquei, agora pode comer. Então o Senhor está mostrando que mudou a era do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Mas isso o Senhor estava dizendo com respeito a acolher os gentios. É isso que o Senhor queria mostrar para Pedro. Mas veja, o Pedro já começou falando não. Não é isso? Não vou comer. Por quê? Era um judeu nato. Tinha os conceitos fortes com relação à comida. Mas o Senhor falou, eu purifiquei. Aí eu pergunto para vocês todos, o Senhor nos purificou? O Senhor purificou todos nós aonde? Na cruz, né? Aleluia. E aí, isso aconteceu por 3 vezes. Então parece que com relação a Pedro, era difícil ele assimilar as coisas, né? E precisava acontecer 3 vezes. 3 significa, na Bíblia, é o número de Deus também. Deus é 3 e é 1, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas também 3 indica a ressurreição, porque o Senhor ressuscitou ao 3º dia. Então eu acho que a gente pode aplicar aqui com relação a Pedro, que no seu natural ele não consegue fazer as coisas. Mas depois do 3º dia, ele pode ser transformado e receber a vida de ressurreição. Então nós também, no nosso natural, antes de passar por morte do nosso ego, né, nós também somos de um jeito. Mas depois da ressurreição, ou seja, sabe que no batismo é isso que representa, né?
quando nós somos batizados, quando é colocado na água, representa que nós morremos com Cristo. Quando sai da água, representa que nós ressuscitamos com Cristo. Então, nosso velho homem ficou na morte. E o que ressuscita é o novo homem. Então, essa experiência, acho que com Pedro era uma verdade. Tá? Algumas vezes tinha ainda algumas coisas que ele estava ali resistente. Mas aqui, nesse momento aqui, o Senhor veio quebrar seus conceitos, veio quebrar a sua tradição, veio quebrar o seu judaísmo, né? Agora, ele deve acolher todos que o Senhor purificou, acolher os gentios. E aí, depois disso, o que acontece? Aqueles homens chegam e Pedro vai com eles até a casa do Cornélio. E quando ele está ali falando a palavra de Deus, ele entrou na casa do Cornélio, tá? E quando ele está ali falando a palavra, eles recebem o Espírito Santo. Então, essa chave, as chaves do reino. Primeiro a chave, judeus. Segunda chave, os gentios. Então, o Senhor usou Pedro para abrir as portas para os gentios. Eu acho que dá para a gente entender que o zelo natural nosso não funciona, né? Nosso amor natural também não funciona. Então, tudo que é natural tem que ficar na cruz e a gente tem que ter a nova vida que o Senhor nos dá. A vida em ressurreição. Ó Senhor Jesus. Bom, ainda falando dessa experiência do Pedro, nós vamos ver aqui em outros evangelhos algumas passagens que podem também nos ajudar. Vamos ver Marcos, capítulo 16. Marcos é um evangelho escrito por João Marcos. Esse João Marcos é um jovem que saiu, ele era jovem quando saiu com Barnabé e Saulo. E depois ele não aguentou os problemas da viagem e voltou para Jerusalém, que ele era de Jerusalém. Mas depois ele avançou na experiência e ele esteve muitas vezes junto com Pedro, tá certo? Ele não era um dos 12 apóstolos. Dos 4 evangelhos, só 2 apóstolos que escreveram os evangelhos. Um era Mateus e o outro era João. Marcos, ele não era um dos 12 apóstolos. Lucas também não era um dos 12 apóstolos. Mas o Marcos conviveu, era alguém que estava na obra com o Senhor, também pregando evangelho e tal, e conviveu algum tempo com Pedro. E o seu evangelho deve ter sido escrito sob a influência de Pedro. Então, o que nós vamos ver aqui pode nos confirmar essa informação, tá certo? Vamos lá, então. Marcos 16, versículo 1. Passado o sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Aqui o Senhor estava no túmulo, na cabeça delas, é isso que elas iam fazer. Iam lá no túmulo embalsamar o Senhor Jesus. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas, ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E aí saíram, fugiram do sepulcro e tal. Mas aqui,
tem uma informação que não tem em outros evangelhos. O anjo falou assim, vai dizer aos seus discípulos. Estava incluído Pedro ou não? Sim, estava, né? Mas ele falou aqui, especialmente, e a Pedro. Por quê? Imagine o coração de Pedro depois de ter negado o Senhor 3 vezes. Como que ele estaria se sentindo? Incluído ou excluído? Eu acho que agora eu estou fora. Não é verdade? Eu falei que eu ia seguir o Senhor, eu falei que eu morreria com o Senhor, mas olha, naquela mesma noite, falei para as criadas que eu nem conhecia o Senhor, eu até jurei, eu até praguejei. Talvez soltou uns palavrões lá, né, para dizer que não era mesmo de Jesus. Né? E agora Jesus não me quer mais. Não é verdade? Porque eu neguei o Senhor 3 vezes. Então, o anjo aqui, claro, o anjo é um mensageiro, né? Ele não vai falar alguma coisa que não foi Jesus que mandou, e aqui ele falou exclusivamente, vai dizer aos meus discípulos e a Pedro. Então, esse e a Pedro foi importante para quem? Para o Pedro, né? Olha, mandou falar para vocês aqui, ó, encontrou os discípulos, né? Mandou falar para vocês e para Pedro. Que ele vai adiante de vós para a Galileia. O quê? Ele falou meu nome? Então veja, Pedro negou o nome do Senhor, mas o Senhor não negou o nome do Pedro. Então, por isso que esse evangelho deve ser influenciado por Pedro mesmo. Embora seja Marcos que escreveu, ele não estava lá nesses acontecimentos, mas para Pedro isso ficou gravado no coração dele. Então, para outros, isso aqui não teria importância, mas no relato de Pedro, isso tinha importância, porque ele falou o nome de Pedro. Com isso, o que o Pedro sentiu? Incluído, estou de volta. Opa! O Senhor mandou um recado para mim. Qual foi o recado do Senhor? Estamos juntos. É, não é? O Senhor mandou um recado para mim, que Ele me quer junto. Ele não me descartou. Ele me perdoou. Puxa! Imagine você, como seria seu coração. E assim, às vezes acontece com a gente. Vamos falar de uma maneira sincera. Muitas vezes a gente ignora o Senhor, falando de uma maneira clara. Uma hora ou outra a gente até mesmo nega o Senhor, não é? Mas o Senhor sempre dá um jeito de nos incluir. O Senhor sempre dá um jeito de nos colocar de volta. Às vezes por meio de irmãos, não é? Às vezes por meio de uma mensagem, às vezes por meio de você estar lendo a Bíblia, o Senhor fala com você. Não, você está dentro. Uma vez eu estava lendo, Mateus, onde fala daquela questão das 100 ovelhas, certo? E uma delas se perdeu. E eu estava num momento desse, meio afastado do Senhor. E aí eu li, eu estava lendo a Bíblia, aí eu li essa passagem. O Senhor falou para mim assim, falou para mim, não falou para você, falou para mim, tá? Não falou para ninguém mais, falou para mim isso. 100 ovelhas, uma se perdeu. Mas essa ovelha que se perdeu não se tornou outra coisa. Ela ainda era ovelha. Foi isso que o Senhor falou para mim. Você ainda é uma ovelha. E o Senhor ainda me quer. Eu posso estar desgarrado, mas eu ainda sou uma ovelha. E o Senhor me buscou. Amém. Aleluia. Então, o Senhor fala, o Senhor dá um jeito de falar, você está dentro, você não está fora. Eu acho que outros têm algumas experiências dessa também, né? Ó Senhor Jesus. Então, graças ao Senhor, esse e a Pedro é uma palavra de inclusão, né?
Vamos ler Lucas 22. Lucas capítulo 22. Esse relato é naquela mesma noite em que Pedro negou o Senhor, tá? Então, não vai dar para ler tudo, mas o versículo 60 fala assim: mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que disses. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, esse é o mesmo relato que nós vimos lá, é o que Pedro está experimentando aqui, negando o Senhor. Mas olha aqui tem um relato também que não tinha lá, no 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Perceberam aqui o que aconteceu aqui? Então, Pedro negou o Senhor, mas aqui tem um relato a mais. O Senhor olhou para ele, no meio daquela prisão, assédio ao Senhor, todo mundo batendo, não sei o que lá, e Pedro estava ali, né? E o Senhor deu um jeito de olhar para Pedro. Olhou. Imagine você, acabou de negar o Senhor, e o Senhor olha para você. Que sentimento Pedro teve? Mas aqui fala que nesse momento ele se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Eu acho que esse olhar do Senhor causou um sentimento bastante profundo no Pedro. E ele se arrependeu, né? Chorou amargamente. O que eu fiz? O que eu fui fazer? Neguei o Senhor. E ele olhou para mim, esse olhar do Senhor acabou comigo. Esse olhar do Senhor. É verdade. Ele lembrou da palavra do Senhor, lembrou. Muita coisa deve ter vindo ao seu coração, né? Então, essa é outra coisa que às vezes o Senhor faz com a gente, né? O Senhor dá uma olhada para a gente, né? Não estou falando fisicamente, mas espiritualmente falando, o Senhor dá uma olhada para a gente. Ai, o que eu fui fazer? E a gente se lembra da palavra do Senhor. Mas de qualquer forma a gente se lembra que o Senhor nos ama, né? Pedro deve ter se lembrado também que o Senhor o amava muito e que ele não foi capaz de segurar as pontas ali, não foi capaz de ser firme. E muitas vezes, irmãos, a gente não é capaz de ser firme, mas o Senhor, Ele quer trabalhar em nós, não é? Ele quer nos tornar pessoas firmes no Senhor. Na história da igreja, muitos morreram pelo Senhor. Muitas pessoas morreram pelo Senhor. E por fim, o que aconteceu com Pedro? Morreu pelo Senhor. Diz a história, né, que ele seria crucificado também. Mas ele não se considerou digno de ser crucificado em pé. Então ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça. Então tem essa história. Isso não está na Bíblia, mas é um relato histórico. Mas a gente sabe que Pedro foi um mártir também e morreu pelo Senhor. Então, toda essa experiência de Pedro levou ele a ser alguém firme depois, né? Ser alguém absoluto. E talvez hoje a gente não seja absoluto, mas nós
podemos também ter essas experiências com o Senhor, ver que o Senhor é absoluto, não é verdade? O Senhor chamou Pedro de novo, o Senhor olhou para Pedro. Então, o Senhor é absoluto por nós, vamos falar assim. E isso vai crescendo em nós também, e nós queremos ser firmes pelo Senhor. Na história da igreja, então, no início, lá teve grandes perseguições, muitos foram levados para a arena, muitos foram despedaçados pelos leões, e não negavam o nome do Senhor. Alguns eram colocados por Nero como tochas para iluminar as praças, certo? Eram queimados vivos até. E depois também, alguns que quiseram traduzir a Bíblia foram queimados em fogueira. Perdeu-se o trabalho que eles quiseram fazer, traduzir a Bíblia para uma língua popular, vamos falar assim. Tem muita história, irmãos, muita história. Eu não sei hoje, né, se nós formos, nesse momento, se alguém falar, você é discípulo de Jesus? Hã? Daria a vida por ele? O Senhor nos abençoe, né? Para não termos nenhuma oscilação, para não abalarmos. Nós queremos dar a vida pelo Senhor. Amém? Às vezes não é tanto assim que o Senhor quer, às vezes só é uma coisa pouca hoje. Às vezes não é você dar a vida, mas você dá um tempo para Ele. Você sacrificar alguma coisa do seu dia para poder ir numa reunião, não é? Para ter um tempo de oração. Então, isso tudo são grandes lições para nós, irmãos. Amém? Amém. Bom, então encerramos agora o capítulo 26 de Mateus e vamos entrar no capítulo 27. A partir daqui eu vou fazer a leitura e comentar alguma coisa. Mas aqui são acontecimentos que são história, né? São as coisas que aconteceram, que sobrevieram ao Senhor. E a gente vai tentando tirar algumas lições aqui. Vamos lá. Esse galo era o galo mesmo? Era um galo mesmo. Era um galo. Galo cantou. Não era aquelas cornetas que tinha. Alguns até falam isso aí, mas eu acho que não. Acho que era um galo mesmo. Um fala que na época não se podia criar galinha. Então, eu não sei. E a corneta era como se... O que dá a entender para nós é assim, era uma noite e devia estar até alvorecendo, né? E aí no alvorecer, o galo canta, certo? Pode ser isso, né? Mas se for outra coisa também, o fato é que aconteceu aquilo que o Senhor falou. Seja galo, seja corneta, seja apito, sirene. Espaço de tempo também, né? Em pouco espaço de tempo, em 3 vezes ele ia fazer Sim. essa negação, né? Exatamente. Um espaço pequeno. Então aqui, nesse relato que nós estamos vendo a noite que o Senhor passou. Sim. Certo? Tudo isso acontecendo numa noite aqui. Vamos lá. Agora aqui, 27. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. Então ele está na mão desse pessoal todo aqui sendo maltratado. Olha, amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Pilatos é uma autoridade romana, tá certo? Porque a Judéia estava debaixo do Império Romano naquela época. Versículo 3. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, então aqui é remorso, não sei se é exatamente um arrependimento, então parece que tem alguma diferença. Devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Estamos nem aí. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram:
não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje de campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Então veja, tudo isso aqui estava escrito. Então esses acontecimentos parece que são coisas aleatórias aqui. Vamos pegar esse dinheiro aqui e vamos comprar lá, porque não vamos pôr na caixa de oferta, porque é dinheiro de sangue e tal. Mas tudo isso aqui cumpre exatamente o que os profetas falaram. Então, acompanhando aqui, a gente vê que tudo que foi falado, Jeremias aqui, Isaías, outros profetas, Malaquias, Zacarias, tudo a vida do Senhor, esse relato da morte do Senhor, cumpre todas as profecias. E cumpre de uma maneira exata. A gente vai continuar vendo isso, tá? Versículo 11. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Então Jesus tinha essa maneira, né? Ele mesmo não falava, eu sou o rei dos judeus, mas fala, você que está falando. Seria mais ou menos assim hoje. Você está falando. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Ora, eles usavam, ele é o rei, ele fala que é o rei, entendeu? Isso tentando dizer para os governadores, né? É uma ameaça para César, porque César era o rei. E falavam outras coisas que eles falavam assim, isso é coisa da religião de vocês, né? Destruir esse santuário, em 3 dias eu reconstruirei. Lembra? Tudo esse tipo de acusação. Aqui no capítulo 26 tem algumas coisas que eles falaram aqui. 61 fala assim: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E vai por aí. Tá? Ele fala que é o Filho de Deus. E todas essas acusações eles tentavam acusar Jesus. Para justificar, exatamente. Contra as leis, no caso, né? Seria contra as leis. Eles entendiam que Jesus era contra a religião judaica, mas eles também queriam colocar um ingrediente de ser contra o governo, o rei. Entendeu? Por aí. Seria vai dar um golpe aí. Entendeu? E aí, para justificar que o governo romano entrasse nessa questão e condenasse ele. Mas a gente vai prosseguir aqui. Que, na verdade, olha só, adiantando uma coisa, a crucificação é um martírio que não existe na lei judaica. Como seria uma execução na lei judaica, na religião judaica? Como que seria? Apedrejar. Certo? Não tinha crucificação. Mas como estava prescrito, predito? Lembra que o Senhor mesmo falou para Nicodemos? Do modo porque a serpente foi levantada no deserto, assim vai ser levantado o Filho do Homem. Mostrando de que maneira ele ia morrer. Ou seja, numa cruz. Então veja, tudo está debaixo do arranjo soberano de Deus. Quem estava governando ali? O Império Romano. E o Império Romano tinha
esse martírio, cruz, essa execução pela cruz. Se fosse só os judeus, não teria. Aí não ia cumprir a palavra. Certo? Mas a palavra de Deus é perfeita. Vamos lá. Onde que nós estamos? Versículo 3. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa do quê? Páscoa, né? Costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja, olha aqui, qual que era a percepção do Pilatos? Que eles tinham inveja de Jesus. Vamos entender o seguinte, ali tinha uma turma que eram os líderes do povo, bem estabelecidos na liderança, no sacerdócio, no sumo sacerdócio, estava tudo funcionando redondamente. Vem Jesus, começa a questionar algumas coisas, né? As pessoas começam a questionar, mas fariseu, os sacerdotes, eles não agem como deveria agir Jesus, como Jesus age, tal, ter comparação. E Jesus curava pessoas, expulsava demônios, tudo mais, coisa que eles não conseguiam, né? Então isso suscitou inveja e eles sentiram-se ameaçados. O status quo, né? Já usamos esse termo, o establishment. O que é o establishment? As coisas estabelecidas, a liderança estabelecida ali estava balançando. Eles queriam isso? Não. Então vamos matar esse homem aí. Aí a gente continua na nossa liderança, do jeitinho que a gente gosta. Não perder. Apesar de ter aí o Império Romano, nós estamos bem alinhados com ele. Estamos até falando de Jesus aqui, que quer ser rei e tal. Entenderam? Então isso aqui, Pilatos percebeu isso. Até Pilatos, né? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. 19. E estando ele no tribunal, sua mulher, a mulher de Pilatos, mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer a Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Então veja, esses são os influencers da época. Não é? Hoje tem influencers na internet que influenciam o povo, etc. Esses eram os tais da época, que influenciaram o povo, fizeram a cabeça do povo para pedir quem? Jesus? Não, Barrabás. Qual que é o nosso interesse? Que Jesus morra, não Barrabás. Barrabás pode ficar aí, não tem problema com Barrabás. Barrabás não vai tomar nosso lugar, vai? Não. Mas Jesus pode nos abalar. Esse era o pensamento deles, tá? Então aqui eles influenciaram o povo, persuadiram o povo, e o povo disse Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei eu então de Jesus chamado Cristo? Olha aqui. Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado, seja crucificado. Então eles estavam fazendo uma pressão. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, aumentava a pressão, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Isso é grave, né? Então a culpa é nossa.
Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Ele já tinha apanhado? Já tinha sido cuspido, zombado, enfim, fizeram tanta coisa com o Senhor. Mas aqui ainda foi açoitado. Esses açoites são chicotes que têm coisas na ponta, né? Osso, acho que... Hã? É o couro que tem osso na ponta, tem, acho que alguma coisa de metal também, tá? Então, quando bate na pessoa, não só arde, corta. Hã? Então, o Senhor sofreu muito. Jesus sofreu muito. Já tinha sofrido a noite toda. Agora, pela manhã, acontece toda essa coisa. Ele é açoitado e foi entregue para ser crucificado. Aqui, posso fazer uma pergunta? Aqui parece que Pilatos não estava querendo crucificar ele. Sim. Mas também depois ele lavou as mãos, não quis. Ele tinha o poder de falar não. Ele podia falar não. Podia. Aí seria respeitado. Ele era autoridade, mas também é um político, né? Então, também ele, vamos pensar de uma maneira natural, ele queria ficar mal com o pessoal ali também? Não. Estava tudo sob controle, como eu falei. Eles são inimigos, mas estavam convivendo, entenderam? Os líderes ali do povo estavam cuidando de tudo, estavam convivendo. Agora, se ele soltasse Jesus, eles não iam gostar. Então ele ia criar um problema para si. É um político. Sim. Certo? Então, de uma maneira assim, simples falando, ele não soltou, mas ele falou, o negócio é com vocês então. Mas ele tinha essa autoridade para soltar. Tá bom? Versículo 27. Logo... Aconteceu nesses dias? Também. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Olha aqui, olha como Jesus sofreu. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Então, antes ele estava na mão dos judeus, passou a noite na mão dos judeus, lá do Sinédrio, tal. Ali já apanhou, já tinha alguns ali, soldados também, né? Já tinha alguns soldados que foram dados para ele para fazer isso aí. Agora ele foi entregue na mão da guarda de César, da guarda pretoriana. E aí? Alguém já tomou murro de soldado, de policial aí? Eu não tomei, mas já vi. Então a coisa é meio complicada. Os caras não aliviam não, tá certo? Ele sofreu pelos judeus e pelos romanos. E agora está na mão dos romanos ali, a guarda pretoriana cercando ele aqui, ó. Tecendo uma coroa, 29, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo, salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Lembra o que tem na cabeça? O que tem na cabeça? Ou seja, uma coroa de espinho. É como se fosse bater prego na cabeça, né? Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Quer dizer, o Senhor já estava bem debilitado aqui, porque apanhou bastante. Deve ter sangrado bastante também. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Versículo 33 fala da crucificação em si, e nós vamos deixar para a semana que vem. Amém. Tá bom? Ó Senhor Jesus. Amém.